A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, querida igreja do Senhor Jesus. Eu quero hoje falar mais uma vez a respeito do poder de Deus, o poder de Cristo Jesus, que é sobre nós, que é em nós e por nós. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 19, assim está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amados, eu senti de Deus de comentar esse versículo e enviar até você esta palavra. Eu raramente falo sobre este versículo, embora ele me chama muita atenção desde que eu comecei a ler a Bíblia lá nos meus tempos de adolescência. Esse versículo me chama muito a atenção. O Senhor diz aos seus discípulos, aqui se refere a um grupo de discípulos que o Senhor escolheu, não eram os 12 em si, eram 70 discípulos. Está escrito que o Senhor chama 70 homens e envia-os para pregarem o Evangelho em seu nome. E aqui no versículo 19 é interessante que o Senhor diz a eles: eu dou poder a vocês, vocês vão sair por aí, mas vocês não vão sair de qualquer maneira, eu vos dou poder para isso. E essa expressão, poder para pisar serpentes e escorpiões, isso chama muito a atenção. E ele diz, e não só isso, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso, querido irmão, querida igreja, para lembrar a você, conscientizar você sobre o poder de Deus sobre nós. Nós estamos vivendo em um mundo perigoso, hostil. Nós somos alvo da ira de Satanás, da fúria do inimigo. Nós somos alvo do sistema mundano. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que o pecado nos rodeia de perto. Vivemos em um mundo, em um sistema pecaminoso, um sistema de iniquidade, de depravação total da raça humana. Por isso eu quero te lembrar que no meio de tudo isso você não pode temer, você não pode ceder, porque o Senhor nos deu poder para vencer o inimigo. O Senhor diz a estes discípulos: eu dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. E é claro que isso é uma declaração figurada, isso é uma metáfora. Aqueles homens sabiam muito bem o que eram serpentes e escorpiões, por viverem em um tempo, em uma região onde isso era muito comum. E você hoje, mesmo vivendo na cidade, num tempo moderno, mas todos sabem o que é serpentes e escorpiões. Isso fala de poder mortal, isso fala do veneno, isso fala do poder de ferir, isso fala de perigos. Porém o Senhor diz assim: eu estou dando poder para vocês pisar, passar por cima de tudo isso. E é claro que aqueles discípulos entenderam que se fosse necessário, literalmente, eles venceriam. Eles saíram a pregar o Evangelho pelos campos, pelas aldeias, e eles estavam certos de que se no caminho surgisse esses animais peçonhentos, esses animais mortais
Eles não deveriam ter medo, eles passariam por cima, eles pisariam e nenhum mal aconteceria com ele. E o Senhor acrescenta dizendo: além disto, eu dou poder para vocês vencerem a força do inimigo, a força do mal. E esta palavra que eu trago outra vez para você. Falei dias passados sobre aquilo que o Senhor nos dá, a armadura, para nós resistirmos no dia mau. E hoje eu quero lembrar novamente, estamos vivendo dias maus, dias difíceis. A igreja de Cristo Jesus está vivendo seus últimos dias na terra. E esses dias são dias terríveis para nós. Falo em termos espirituais. Tem pessoas que só vê as coisas materiais. Se preocupam com o vírus, se preocupam com a doença, se preocupam com as questões financeiras. Mas, amados, eu não estou falando destas coisas. E é claro que isso também é problema, isso também nos preocupa às vezes. Precisamos vencer esses problemas materiais, sim, precisamos. Mas o grande problema não está no material, é a vida espiritual. É o pecado que está matando, destruindo a alma. É milhares e milhões de vidas indo para o inferno diariamente. A vinda do Senhor se aproxima e muitos não estão nem preocupados, estão servindo a carne, satisfazendo o mundo, agradando-se a si mesmo, fazendo a vontade de Satanás. Por isso, mais uma vez, irmão, é hora de lutar e vencer. O Senhor deu poder ao seu povo. A igreja de Jesus é uma igreja vitoriosa. Os salvos, os filhos de Deus, é um povo forte, é um povo que tem o poder de Deus, é um povo que vence o inimigo, vence o maligno, é um povo que tem poder para pisar serpentes e escorpiões, isto é, os perigos desta vida. Aquilo que nos ameaça, que nos afronta, nada será suficiente para nos destruir, porque o Senhor está conosco, o poder dele, o Espírito Santo está em nós, e por ele nós triunfaremos sobre todo o mal. Guarde esta palavra. Glória a Jesus. Você é crente, você é salvo, você pertence a Jesus. Você foi chamado por Jesus. Se foi de fato, você tem o poder dele na sua vida. Ele nos deu poder para vencer. Ele nos deu poder para triunfar. Portanto, guarde, creia e vença pela fé no poder de Deus. Deus te abençoe.